O toque de Deus na vida de Antônia. Antônia tinha 42 anos quando as manchas escuras começaram a aparecer em seu pescoço. A princípios, pensou que fosse sujeira, algo que sairia com uma boa lavada. Mas os dias passaram, e aquelas marcas foram se espalhando pelos braços, axilas e até nas dobrinhas dos dedos. A pele ficou áspera, grossa, como se estivesse envelhecendo de repente. O médico não teve dúvidas: acantose nigricans, uma condição que, além do incômodo estético, podia sinalizar problemas mais sérios, como resistência à insulina ou até algo pior. Dona Antônia, a senhora precisa emagrecer, controlar a alimentação e fazer exames regulares, disse o médico, olhando-a com seriedade. Mas Antônia sabia que não era só isso. As manchas coçavam, ardiam quando ela suava, e o pior era o olhar dos outros. As pessoas no trabalho sussurravam, as crianças da vizinhança apontavam. Ela começou a usar blusas de gola alta mesmo no calor, a se esconder dos espelhos. O marido, João, tentava consolá-la: isso não muda quem você é, Tony. Mas a vergonha era maior que qualquer palavra. O que mais doía não era a doença em si, mas a sensação de que Deus havia se esquecido dela. Antônia tinha sido criada na fé, mas há anos havia se afastado. Rezava esporadicamente, mais por hábito do que por convicção. Até que uma tarde, enquanto arrumava a casa, ouviu vozes vindas da pequena congregação cristã no Brasil que ficava na rua de trás. Não eram gritos, nem música alta como em outras igrejas. Era um canto suave, sem instrumentos, apenas vozes unidas. Asterisco: Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Dá-me forças, Senhor, para eu não desanimar, asterisco. Algo naqueles versos a tocou. Ela parou, encostou-se à janela e ouviu. Não eram palavras bonitas por si só, mas a maneira como eram cantadas, com simplicidade, como se cada pessoa ali estivesse falando diretamente com Deus. Antônia sentiu um nó na garganta. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As manchas coçavam, e a solidão apertava o peito. Lembrou-se da igreja, daqueles hinos, e uma pergunta veio à mente: e se Deus ainda se importasse? No domingo seguinte, Antônia vestiu a saia mais simples que tinha, uma peça modesta, de tecido grosso, que cobria abaixo dos joelhos, como via nas irmãs da congregação. O cabelo, sempre preso em um coque baixo, foi coberto por um lenço discreto. Não sabia se seria bem-vinda, se teria que falar algo ou apenas ficar quieta. Mas quando entrou na pequena sala de cultos, uma irmã de rosto sereno aproximou-se. Boa noite, irmã. Deus a abençoe. É sua primeira vez? Antônia assentiu, envergonhada. A irmã sorriu e indicou um banco de madeira no fundo. Não havia luxo ali, paredes brancas, um pequeno púlpito, bancos enfileirados. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, cumprimentando-se com apertos de mão ou um aceno respeitoso. Alguns usavam ternos simples, outros vestidos sem estampas chamativas. Tudo era sóbrio, mas havia uma paz que Antônia não sentia há anos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas gentil, abriu a reunião com uma oração. Não era uma oração decorada, mas palavras que saíam do coração. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este momento de adoração. Olha por cada um aqui presente, especialmente pelos que estão com o coração pesado. Dá-nos fé, Senhor. Em nome de Jesus. Em seguida, começaram os hinos. Antônia não conhecia as letras, mas seguiu o ritmo, ouvindo as vozes ao redor. Não havia banda, nem palmas, apenas a melodia pura, como se cada nota subisse direto ao céu. Quando cantaram Buscai o Senhor enquanto se pode achar, ela sentiu lágrimas escorrerem. Ninguém a olhou com estranheza. Ali, chorar não era vergonha. Depois dos cânticos, o ancião leu um trecho da Bíblia e falou sobre a fé que move montanhas. Não era um sermão longo, mas cada palavra parecia dirigida a ela. Muitos de nós passamos por provas que parecem não ter fim. Mas Deus não nos abandona. Ele vê nossa dor e, no tempo certo, age. Precisamos apenas confiar. Antônia fechou os olhos. Será que isso é para mim, Senhor? Nas semanas seguintes, Antônia passou a frequentar a congregação. Não falava de sua doença com ninguém, mas orava em silêncio durante os cultos. As irmãs notaram sua presença constante e a acolheram com carinho.
Uma delas, Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso fácil, sentava-se ao seu lado e, às vezes, segurava sua mão durante as orações. A fé é como uma semente, minha filha, disse certa vez. Precisa ser regada com oração e paciência. Deus ouve, mesmo quando a gente acha que não. Um domingo, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos, de pé, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião pediu testemunhos. Alguns se levantaram para contar como Deus havia os ajudado, um irmão que encontrou trabalho depois de meses desempregado, uma irmã que superou uma depressão. Antônia sentia o coração bater forte. Será que eu também posso? Mas o medo a paralisava. Até que, em um culto de quarta-feira, depois de uma oração especialmente fervorosa, ela sentiu algo diferente. Não foi um barulho, nem uma voz, mas uma certeza no peito: fale. Confie. Quando o ancião perguntou se alguém tinha um pedido especial de oração, Antônia levantou-se. As pernas tremiam, mas ela abriu a boca. Irmãos, eu tenho uma doença na pele. Os médicos dizem que não tem cura. Mas eu acredito que Deus pode. Peço que orem por mim. Não houve exclamações, nem promessas vazias. Apenas um coro de amém suave, e muitas mãos erguidas em sua direção. O ancião aproximou-se, colocou a mão em sua cabeça e orou. Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, que tocaste nos doentes e os restauraste, olha por esta tua serva. Dá-lhe saúde, não só no corpo, mas na alma. Fortalece sua fé. Em teu nome, amém. Antônia sentiu uma paz tão grande que, por um momento, esqueceu das manchas. Naquela noite, ela sonhou com água. Água límpida, correndo sobre suas mãos, lavando tudo. Acordou com uma estranha sensação de leveza. Ao se olhar no espelho, levou um susto, as manchas no pescoço estavam mais claras. Passou os dedos e a pele estava macia, como antes. Correu para o quarto do marido. João, olha. Olha aqui. Ele esfregou os olhos, confuso, até perceber. Meu Deus, Tony, é um milagre. Nos dias seguintes, as manchas foram desaparecendo. Primeiro do pescoço, depois dos braços, até que, em menos de um mês, não restava nenhum vestígio. O médico, ao vê-la, balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação médica. Mas se você diz que foi Deus, quem sou eu para duvidar? Antônia voltou à congregação no domingo seguinte, não mais para esconder sua dor, mas para contar sua vitória. Desta vez, foi ela quem se levantou para dar testemunho. Irmãos, eu vim aqui quebrada, com vergonha, achando que Deus não me ouvia. Mas Ele ouviu. Não foi nos hospitais, não foi com remédios. Foi aqui, neste lugar simples, onde o nome de Jesus é invocado com fé. Eu aprendi que Deus não olha para nossas roupas, nem para nosso passado. Ele olha para o coração. E quando a gente se humilha, Ele age. Muitas lágrimas caíram aquele dia. Depois do culto, várias irmãs a abraçaram, agradecendo por sua coragem. O ancião aproximou-se e disse: Lembre-se, irmã Antônia, o milagre não foi só a cura. Foi você ter voltado para os braços do Pai. Antônia nunca mais deixou de frequentar a congregação. Batizou-se nas águas, como manda a doutrina, mergulhando na mesma fé que a havia libertado. Aprendeu que a simplicidade daqueles cultos, sem alarde, sem espetáculo, era justamente o que tornava tudo tão poderoso. Não precisava de holofotes para Deus agir. Bastava um coração sincero e uma igreja que, há mais de 100 anos, mantinha viva a chama da verdadeira adoração. Hoje, quando alguém pergunta como ela sarou, Antônia sorri e responde: Não foi eu. Foi Jesus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Porque, no final, a lição não era sobre a cura em si, mas sobre a fé que a sustentou. Uma fé que não depende de milagres, mas que os atrai quando menos esperamos. Uma fé que se encontra nos lugares mais simples, onde o nome de Deus é santificado com humildade e amor. E isso, Antônia sabia, era o maior de todos os milagres. Antônia não parou por aí. Depois de receber sua cura, ela sentiu um chamado no coração. Precisava voltar àquele mesmo lugar onde tudo começou, a Universal, para contar o que Deus havia feito por ela. Não por obrigação, nem por fama,
mas porque a gratidão transbordava de sua alma como um rio que não podia mais ser contido. No primeiro domingo após sua recuperação, ela entrou na igreja com passos firmes, vestindo o mesmo vestido simples que usará no dia em que foi curada. Muitas pessoas a reconheceram. Alguns, que haviam orado por ela, choraram ao vê-la de pé, sem muletas, sem dor. Outros, que nunca a tinham visto antes, sentiram algo diferente no ar, como se a presença de Deus estivesse ainda mais próxima naquele dia. Quando o pastor a chamou para dar seu testemunho, Antônia subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, não de medo, mas de emoção. Sua voz, antes fraca pela doença, agora saía clara e cheia de uma força que não era dela. Eu vim aqui hoje para dizer uma coisa só: Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Eu era uma mulher quebrada, sem esperança, mas ele me levantou. Não foi medicina, não foi sorte, não foi coincidência. Foi Jesus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Enquanto falava, uma mulher na plateia, que sofria há anos com uma doença nos rins, começou a chorar. Ela se levantou, quase sem forças, e disse: Pastor, eu também quero essa fé. Eu também preciso de um milagre. E foi então que Antônia entendeu o propósito daquele dia. Não era só sobre seu testemunho, mas sobre uma corrente de fé que estava começando ali. O pastor orou por aquela mulher, e Antônia, com lágrimas nos olhos, estendeu as mãos e repetiu as mesmas palavras que ouvirá quando estava doente. Em nome de Jesus, seja curada. A igreja inteira explodiu em louvor. Não porque viram algo espetacular, mas porque sentiram, mais uma vez, que Deus estava ali, no meio deles, agindo como só Ele sabe fazer, com simplicidade e poder. Nos dias que se seguiram, Antônia passou a frequentar a igreja não só aos domingos, mas em todos os cultos que podia. Ela se tornou uma serva, ajudando onde fosse preciso, arrumando cadeiras, recebendo visitantes, orando por quem chegava com o coração pesado. Não havia tarefa pequena demais para ela. Afinal, tinha aprendido que os maiores milagres muitas vezes começam nos gestos mais simples. Um dia, um jovem chegou à igreja arrasado. Havia perdido o emprego, a família estava se desmoronando, e ele não via saída. Quando Antônia o viu sentado sozinho no fundo do salão, aproximou-se e sentou ao seu lado. Filho, eu já estive onde você está. Já achei que tudo tinha acabado. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera que a gente dê um passo de fé. O jovem olhou para ela, incrédulo. Mas como? Minha vida é um caos. Antônia sorriu e pegou a mão dele. Comece vindo aqui. Não precisa entender tudo agora. Só precisa crer que ele pode. Porque se ele mudou minha história, pode mudar a sua também. E assim, como um fogo que se espalha, a fé de Antônia começou a tocar outras vidas. Não porque ela era especial, mas porque havia experimentado algo real, o poder de um Deus que não abandona ninguém. Anos depois, quando olhava para trás, Antônia via uma vida completamente diferente daquela que imaginara quando estava doente. Não era mais a mulher frágil, dependente de remédios e desesperada. Era uma guerreira, uma testemunha viva de que Deus ainda opera milagres, não só nos grandes templos, não só nas histórias que ouvimos, mas no dia a dia de quem decide confiar nele. E toda vez que alguém novo chegava à igreja com dúvidas, ela repetia, com a mesma convicção de sempre: não é religião. Não é teoria. É experiência. Venha e veja por si mesmo. Porque aqui, neste lugar, Deus ainda fala. E Ele tem uma palavra para você. Um dia, enquanto Antônia conversava com uma jovem chamada Mariana, que havia chegado à igreja arrasada por uma depressão profunda, ela sentiu o mesmo chamado que um dia a havia salvado. Mariana mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, suas mãos tremiam, e as palavras saíam entre soluços. Já tentei de tudo, irmã Antônia. Remédios, terapeutas, até pensar em coisas ruins. Mas nada adiantou. Antônia não ofereceu respostas prontas. Só estendeu a mão e disse: eu também já estive onde você está. E se eu estou aqui hoje, é porque Deus não desistiu de mim. Ele não vai desistir de você. Então, levou Mariana até o altar, onde pastores e obreiros oravam por cada pessoa com uma fé que parecia mover até as paredes do templo. Naquela noite, enquanto as mãos eram impostas sobre a cabeça de Mariana, algo aconteceu.
Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma paz tão profunda que ela sentiu o corpo relaxar como se uma carga de anos fosse tirada de suas costas. As lágrimas pararam. Os tremores cessaram. E quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Antônia sorrindo, com os olhos brilhando, como se já soubesse o que Deus havia feito. Sinto diferente, Mariana gaguejou. Como se algo tivesse saído de mim. Antônia abraçou-a forte. Isso é Jesus, minha filha. Ele está te libertando agora. Nos dias seguintes, Mariana voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela havia mudado. A tristeza ainda tentava bater à porta, mas desta vez, ela tinha forças para resistir. Começou a servir no departamento de jovens, ajudando outros que, como ela, achavam que não havia saída. E toda vez que alguém perguntava como ela havia se curado, Mariana respondia com as mesmas palavras que um dia a haviam salvado. Não foi eu. Foi Deus. E Ele pode fazer por você também. A história de Antônia e Mariana se multiplicou. Pessoas que antes passavam pela porta da Universal só de passagem agora ficavam. Não por tradição, não por costume, mas porque ali, entre louvores e orações, elas encontravam respostas que o mundo não podia dar. Médicos se surpreendiam com exames que não mostravam mais doenças antes consideradas incuráveis. Famílias se reconciliavam depois de anos de brigas. Viciados largavam as drogas como se uma mão invisível os puxasse para longe da destruição. E em cada testemunho, em cada sorriso reconquistado, ficava claro, não era coincidência. Era o dedo de Deus tocando vidas, usando pessoas comuns, como Antônia, que um dia chegou arrastando os pés, e agora andava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque sabia muito bem quem a sustentava. Porque na Universal, não se aprende só a orar. Aprende-se a viver a fé. E quando a fé se torna experiência, até os impossíveis começam a se render. Era uma tarde de quarta-feira, daquele tipo que o sol parece mais quente, como se o céu mesmo quisesse iluminar o caminho de quem ainda estava na dúvida. Dentro do templo, o ar estava carregado de expectativa, porque aquele dia não era um dia qualquer. Era o dia em que Maria Clara, uma jovem de apenas 22 anos, iria contar como Deus tinha mudado sua história de um jeito que nem ela mesma conseguia explicar direito. Maria Clara entrou no púlpito com as mãos trêmulas, mas os olhos brilhando. Ela não era de falar em público, mas aquilo não era sobre ela, era sobre aquele que a tinha tirado do fundo do poço. Com a voz embargada, começou a contar como, há 6 meses, os médicos tinham dado um veredicto sem volta: leucemia em estágio avançado. Tratamento paliativo. Preparem a família. Ela lembrava direitinho do desespero da mãe, das lágrimas do pai, daquela sensação de que o chão tinha sumido debaixo dos seus pés. Os remédios só pioravam os enjoos, as dores eram como facadas, e o cansaço era tão grande que às vezes ela fechava os olhos e pensava: será que é assim que vai acabar? Mas então, numa daquelas noites em que a dor não deixava dormir, a avó dela, Dona Margarida, uma guerreira de fé que nunca faltava aos cultos, segurou sua mão e disse com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas: minha neta, você não vai morrer. Deus ainda tem um propósito para você. Amanhã a gente vai na Universal, e você vai sair de lá curada. Maria Clara quase não acreditou. Já tinha ouvido falar de milagres, mas será que era para ela? Mesmo assim, no dia seguinte, entre lágrimas e dor, foi levada ao templo. Não conseguia ficar em pé, então se sentou numa cadeira na frente, enquanto o pastor orava com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, esta doença sai agora, ele declarou, e algo dentro dela estremeceu. Não foi só uma emoção, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, como se mãos invisíveis a envolvessem. Quando saiu dali, ainda fraca, mas com uma paz que não fazia sentido, Maria Clara não sentiu mais as dores agudas. No dia seguinte, acordou com fome, coisa que não acontecia há semanas. Uma semana depois, os exames mostraram uma redução tão drástica das células cancerígenas que os médicos balançaram a cabeça, incrédulos. Isso não é normal, disseram. Mas ela sabia, não era normal mesmo. Era sobrenatural. E agora, ali, diante de centenas de pessoas, ela segurava nas mãos o último laudo médico: remissão total. Sem sinais de doença. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela levantava o papel para que todos vissem.
Não foi a quimioterapia. Não foram os médicos. Foi Jesus. Foi a fé que eu aprendi aqui, nesse lugar, que me ensinou a não desistir mesmo quando tudo dizia que era o fim. O templo explodiu em glórias. Gente chorando, abanando lenços, outros levantando as mãos em gratidão. Porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se curvado ao nome de Jesus. E não era um caso isolado. Ao lado de Maria Clara, estava o seu Jorge, um homem que há 3 anos não conseguia andar depois de um acidente de moto. Os médicos falavam em cadeira de rodas para o resto da vida, mas naquela noite, depois de uma campanha de oração na igreja, ele se levantou do banco e deu os primeiros passos, manco, é verdade, mas eram passos. E agora? Corria pelo salão, abraçando todo mundo, gritando: "Eu tô andando! Eu tô andando!" E tinha Dona Ana, uma senhora de 70 anos que chegou arrasada porque o filho, viciado em crack, já tinha roubado até as panelas de casa para sustentar o vício. Ela orou, jejuou, chorou no altar, e uma madrugada, o telefone tocou. Era ele, do outro lado da linha, a voz quebrada: "Mãe, eu tô limpo. Não sei como, mas eu não aguento mais isso. Eu quero voltar para casa." Hoje, ele estava ali, ao lado dela, de terno, trabalhando, restaurado. Foi a igreja, mãe. Foi Deus me puxando para fora daquele buraco. Cada história era um grito de que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Não era teoria. Não era um dia vai melhorar. Era agora. Era real. E o mais lindo era ver como aquelas pessoas, antes derrotadas, agora olhavam para frente com um brilho nos olhos que só quem foi tocado pelo sobrenatural entende. Porque na Universal, ninguém fica igual. Uns chegam com o corpo doente e saem curados. Outros chegam com a alma partida e saem restaurados. Tem aqueles que chegam sem esperança e descobrem que Deus ainda escreve finais felizes. E tudo isso não por mérito próprio, mas porque alguém, em algum momento, decidiu acreditar que a palavra de Deus é mais forte que qualquer diagnóstico, qualquer vício, qualquer cadeia. O pastor, então, olhou para a multidão e falou com uma convicção que ecoava no coração de cada um: Deus não mudou. O que mudou foi que vocês resolveram confiar nele de verdade. E quando a gente faz isso, o céu se move. Não é religião. Não é tradição. É poder. É Deus agindo na vida de quem o busca sem desistir. E assim, enquanto o louvor subia aos céus, mais uma vez ficava provado: onde a medicina diz a não tem jeito, onde a sociedade diz a é tarde demais, onde o desespero grita acabou, Deus fala: espere. Eu ainda não terminei com você. E isso, meus amigos, não é história. É testemunho. É a Universal sendo o que sempre foi, um lugar onde os milagres não são lendas do passado, mas a realidade de quem ousa crer. E então, aconteceu. No meio daquele louvor, enquanto lágrimas e fé se misturavam, um homem que há anos dependia de uma cadeira de rodas sentiu algo queimar em suas pernas, como fogo santo. Tremendo, ele se levantou primeiro com apoio, depois sozinho e deu os primeiros passos em décadas. Ao seu lado, uma mãe abraçou o filho que os médicos haviam desenganado, agora livre das drogas, com os olhos brilhando não mais de dependência, mas de propósito. E no fundo do templo, um casal que quase se perdeu na infidelidade e no ódio se olhou com um perdão que só Deus poderia plantar. Não foi barulho. Não foi espetáculo. Foi Deus o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho agindo mais uma vez, porque ele não muda. O que muda é a gente, quando paramos de duvidar e começamos a entregar. Reflexão final. A vida nos ensina que limites existem até que a fé prova que não. Médicos assinam laudos, mas Deus escreve finais. A sociedade rótula, mas ele renova. O que chamam de impossível é só o palco onde Deus gosta de atuar. O milagre não é a exceção, é a resposta de um pai que nunca desistiu de você. Lição de vida. Deus não precisa de condições perfeitas para agir, ele precisa de corações disponíveis. Se você ainda está respirando, é porque sua história em você não acabou. Não é sobre religião, é sobre relação. Não é sobre merecer, é sobre confiar. E quando você faz isso, quando você faz isso, até o inferno treme, porque o céu se move. E assim, mais uma vez, o impossível se curvou diante do nome de Jesus.
Porque aqui nesta igreja, neste lugar, milagres não são contados, são vividos. E o próximo pode ser o seu. Basta crer.